Amados irmãos e irmãs, paz e bem, bom dia para todos. Hoje, dia 2 de junho, o evangelho para nossa meditação é Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa, em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: "Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores?" Ao ouvir isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide, pois, aprender o que significa misericórdia, que eu quero, não sacrifício. Com efeito, não vim para chamar justos, mas pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante o final do texto, no qual Jesus diz que não veio para chamar os justos, mas os pecadores. Como médico, não veio à procura dos que estão sadios, mas dos enfermos. É muito interessante porque a vida de Jesus é uma vida inteira em busca destas pessoas, né? E podíamos começar a nossa reflexão com uma pergunta: por que ele veio chamar os pecadores e não os santos ou os melhores? Por que ele não quis formar um grupo de 12 com pessoas altamente selecionadas? Ele escolheu pecadores, pessoas simples, né? Vejam vocês que Judas o traiu, Pedro negou, 2 dos discípulos estavam preocupados para saber quem dos dois estaria à direita ou à esquerda quando Jesus viesse na sua glória, no seu reino. Então Jesus está cercado de debilidade, de fraquezas, não é? De pessoas frágeis que estão ao seu redor. Ele não escolhe os melhores. Santo Agostinho diz algo sobre isso. Ele diz: Deus não escolhe nem chama os preparados, mas Ele prepara, dá ensinamento, fortaleza e prepara, digo melhor, aqueles que Ele chama. Porque Deus chama antes da obra. A obra será realizada a partir daquele momento, né? Ele não chama porque a pessoa fez uma obra boa. Ele chama para que a pessoa faça uma obra boa. E Ele preparará a pessoa. "Farei de vós pescadores de homens." Quer dizer, não somos nós que nos fazemos, é Ele que fará de nós, é a ação dEle que em nós nos fará pescadores de homens. É muito interessante ter isso presente. Depois, um último ponto, um terceiro ponto que se pode refletir é: a obra de Deus se realiza em nós mediante a nossa abertura do coração. A graça age em nós à medida que abrimos o coração. Então, a medida da graça será a medida da abertura do nosso coração, porque Deus é sempre bom. E o quarto ponto é sentir a urgência da salvação e a dramática busca de sentido para a vida. É importante sentir isso, e sem Deus nós não vamos a lugar nenhum, nós não somos nada. Jesus é questionado no texto de hoje justamente porque ele chama Mateus, que era um cobrador de impostos, né? E na casa de Mateus, quando ele vai para uma refeição, vieram ali muitos publicanos, pecadores públicos, e estavam ao lado de Jesus. E veja que os fariseus não tiveram coragem de questionar diretamente a Jesus, mas tentaram semear discórdia e tentaram jogar os discípulos de Jesus contra o Mestre. "Por que o vosso Mestre come com publicanos e pecadores?" fizeram esta pergunta. E ao ouvir isso, Jesus, que conhecia os corações, disse: "Olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E a doença não é só do corpo, a doença é a falta de sentido para a vida, a doença é a depressão, é a angústia, é o medo, é a ansiedade, é o pânico. A doença é essa, é a falta de Deus, é tudo isso. Então ele veio atrás dos que estão doentes.
dos que estão tocados pela doença, e por vários tipos de doença, espiritual, física, psíquica. E aí no final ele diz: aprendam o que significa misericórdia e não sacrifício. É bela essa palavra, porque nós cristãos queremos às vezes o sacrifício e Deus nos pede a misericórdia. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. São os pecadores que são os destinatários desta mensagem do Evangelho. E Jesus se dirige a eles, se dirige a um Zaqueu, que era cobrador de impostos, se dirige a uma Maria Madalena, Maria de Magdala, que tinha muitos pecados, se dirige àquela mulher adúltera que vai ser apedrejada, se dirige à mulher samaritana que teve vários maridos e estava convivendo teve vários homens e estava convivendo com mais um. E a vida inteira se dirige a essas pessoas e na hora da cruz, de novo, está cercado por gente assim, por 2 ladrões. E a eles ele dirige uma palavra também. Sobretudo ao bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados irmãos e irmãs, dentro de nós existe e existirá sempre um pecador, um doente e um pobre. Dentro de nós existirá sempre algo de fragilidade, e é por esta porta da fragilidade que Deus vai entrar em nossa vida. Feliz quem enxerga esta sua fragilidade e faz dela a porta por onde Deus pode entrar e clama com sinceridade e ao mesmo tempo com humildade e faz Jesus e deixa Jesus entrar na sua vida. Eis que estou à porta e bato, dirá o próprio Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se você abre a porta, eu entrarei e farei refeição com você. Quer dizer, farei comunhão contigo. Seu papel é apenas abrir a porta e acolher a graça. Amados irmãos e irmãs, podemos pensar no dia de hoje em quantas pessoas que estão excluídas da igreja, excluídas de tantos meios, da sociedade, porque se encontram em situação essa ou aquela, não é? E Jesus nos dá uma grande lição hoje, né? Quantas pessoas nós precisamos salvar, quantas pessoas nós precisamos convidar à salvação, convidar à graça, convidar a seguir ao Cristo. Talvez você conheça alguém, todos nós temos defeitos, temos pecados, mas sempre haverá alguém que estará numa situação pior, né? Vivendo numa situação totalmente separado do rebanho de Cristo. E o Senhor nos convida a sermos mensageiros e a irmos buscar aqueles que estão distantes, e irmos buscar aqueles que são ou estão nessa condição de doença espiritual, de pecado, de esfriamento da fé, aqueles que estão decepcionados com a igreja, que estão decepcionados com as pessoas, aqueles que perderam a capacidade de amar porque se sentiram em algum momento enganados. Somos convidados a levar esperança a todas estas pessoas. Que o dia de hoje seja um dia para semear esperança, semear alegria, semear para os outros esse olhar de Cristo, que não olha o homem do ontem para o hoje, quer dizer, do pecado para o hoje, mas olha o homem do hoje para amanhã, daquilo que você pode construir a partir de hoje. Deus olha para o ser humano, dando a ele sempre uma chance para recomeçar. Abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um ótimo dia.